Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou bem, morrendo de saudade de vocês, mas a gente sabe que é um momento passageiro que a gente está passando, que não vai perdurar e no final vai estar tudo certo, com fé em Deus. Enquanto isso, enquanto estamos em casa, vamos estudar um pouquinho, vamos, língua portuguesa e matar a saudade também, né? Porque vocês vão poder colocar comentários aí no vídeo e a gente vai estar conversando. Bom, primeiro vídeo, pro pessoal do sexto ano, eu decidi fazer uma revisão dos gêneros textuais que a gente aprendeu. Vamos lá? A gente aprendeu no primeiro bimestre 3 gêneros textuais, foram capa de revista, folder e textos reguladores. Primeiro gênero que a gente viu no capítulo 1, tá lá nas páginas 2 a 8 do capítulo 1 do livro didático, foi capa de revista. Tem um modelinho de uma capa de revista que está no livro. Esse aqui ele está no livro de atividades, caderno de atividades, página 20. Tem essa capa de revista. A gente fez alguns exercícios sobre ela. Ela está aqui para ilustrar esse gênero. Por definição, a capa de revista ele é um gênero textual que o objetivo principal dele é revelar parte do conteúdo que vai ter na publicação. Parte do que tem dentro da revista está sendo revelado na capa dele. Para quê? Para que a gente se interesse, para ver se me interessa aquilo e eu adquira, compre a revista. Então, se eles têm um público-alvo, eles querem atingir determinadas pessoas, eles vão colocar coisas ali que me atraiam, né? Para conseguir atrair, né, o leitor, eles utilizam de uma linguagem mista, né, que a gente chama de uso de linguagem verbal, que é escrita, texto, junto com a linguagem não verbal. Imagem, foto, marcadores, cores diferenciadas, letras em destaque, a gente chama isso de linguagem não verbal. Então, eles vão utilizar as duas. Esse tipo de texto, ele é conhecido como texto multimodal. É quando ele utiliza a linguagem verbal e a não verbal. E é característica da capa de revista. Não só da capa de revista, a gente também utiliza, a gente também vê esse tipo de textos multimodais em quadrinhos, em outros gêneros. Tá? Mas a capa de revista é uma característica. Vai ter foto, vai ter texto. A capa de revista ela vai funcionar como uma embalagem. Sabe embalagem de produto? Essa atração que a gente sente pela embalagem, que a gente já reconhece o produto, a mesma coisa vai ter na capa de revista. A gente vai bater o olho e já vai identificar o tipo de revista que é. Quando eu sou um leitor, que eu conheço a revista, que eu já conheço, já gosto dela, na hora eu bato o olho e identifico, porque ela vai ter o nome, ela vai ter um logotipo bem marcante pra gente. E ela vai ter imagem, como a gente já falou, essa imagem vai estar em destaque. Tá? É tudo planejado para criar identidade, para que eu olhe a revista e fale, essa revista tem a ver comigo. Ela está falando de carro e eu gosto de carro. Esse tipo de revista, essa revista costuma falar de futebol e eu gosto de futebol, então eu costumo ler. A revista fala de ciência para criança. Eu sou criança, eu gosto de ciências, então eu vou me identificar com essa revista. Ela faz isso tudo de caso pensado, né? Ela faz isso tudo de forma que a gente se interesse e vire leitor assíduo, que vai querer ler toda vez que ela lançar uma nova revista, né, que é periódica, né, ela sai de mês em mês, de 15 em 15 dias, ela vai lançar uma revista, a gente vai querer ler. Ela tem alguns elementos visuais e verbais que aparecem de forma regular, quer dizer, toda capa de revista costuma ter esses elementos. É obrigatório? Não, mas quase toda capa tem. Então é uma forma regular, ela aparece em forma regular, quase sempre no mesmo local. Por exemplo, título da publicação. Toda revista vai ter um título e ele geralmente aparece na parte superior, podendo estar à direita, à esquerda ou no meio, mas sempre em cima. Logo depois do título, um outro elemento que tem também é logo depois do título, porque é no meio da revista, que é a imagem principal. Geralmente ela ocupa a maior parte da capa, geralmente no meio ou no fundo da revista. Essa imagem ela está ligada à chamada principal, que é a principal reportagem da revista, né? A chamada principal é uma frase para identificar a principal reportagem da revista, que está ligada diretamente a essa imagem principal. E depois eu vou ter imagens secundárias. A chamada principal, geralmente, ela está
na parte de baixo, tá? Ou ela está no meio junto com a imagem ou ela está embaixo. As chamadas secundárias, elas costumam estar nas laterais, tanto direita quanto esquerda, elas aparecem na lateral, porque a parte principal que a gente vai olhar é o meio e o final. Bom, início, meio e final. Então eu vou ler o título, eu vou ver a imagem e vou ver a chamada principal. Depois eu vou olhar as chamadas secundárias que estão na lateral. Tá? Essas são as características principais, os elementos visuais que aparecem na capa de revista. O segundo gênero que a gente estudou foi o folder, também no capítulo 1. Ele está da página 13 a 17 do livro didático. E aqui também o modelinho de folder que a gente estudou no caderno de atividades. Fizemos exercícios sobre ele. Está lá na página 21. Esse modelo é só para ilustrar, a gente viu outros também, né, no livro didático tem um outro. Por definição, o folder também é um gênero textual da parte de publicidade. O objetivo dele é divulgar alguma coisa. Tá? Ele vai divulgar um produto, um serviço, vai ser parte de uma campanha educativa. Assim como a capa de revista, ele também é um gênero textual que utiliza a linguagem verbal e não verbal. Tá? É um texto multimodal também. Ele sempre vai ter uma imagem unida ao texto. Ele é impresso, ele é dobrado, ele tem uma característica que é dobrada, a gente aprendeu lá no capítulo 1, da forma que ele costuma ser dobrado. Tem algumas outras formas, a principal é dobrado em duas partes, né? E no livro didático tem lá a forma, a parte interna, a parte externa, principalmente na página 14. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver um folder lá que a gente aprendeu, né? Mas só para lembrar. E ele é feito de forma a ser entregue. A pessoa vai pegar e vai levar ele para ler depois ou em outro momento. Ele é feito para ser distribuído. Tá? A gente viu também esse gênero textual. E o último gênero textual que a gente trabalhou, que foi no capítulo 2, ele está lá da página 26 até a 32, a gente fez várias questões sobre ele, são os chamados textos reguladores. Eles são chamados de reguladores porque eles determinam regras que a gente tem que seguir, comportamentos que a gente deveria seguir. Tá? Eles vão determinar algumas regras, tipo regras de convivência, algumas regras que a gente deveria seguir. A gente leu lá no capítulo 2, a gente estudou a Carta da Terra para Crianças. Né? Ele está da página 27 e 28, esse texto específico. Né? E a gente encontra nele características desse texto, que é principalmente sugerir comportamentos e ações em relação ao ambiente e ao convívio em sociedade. Esse texto, Carta da Terra para Crianças, faz isso. Ele sugere comportamentos e ações que a gente deveria ter para um melhor convívio em sociedade. É uma característica de textos reguladores. Eles vão sugerir comportamentos, sugerir regras, de forma que a gente conviva melhor. Uma das principais características dos textos reguladores é o uso do verbo no imperativo. O verbo no imperativo são utilizados, uma forma utilizada, uma forma verbal utilizada principalmente para dar ordem, conselhos, apelos, convites. Então o imperativo é característica não só dos textos reguladores, tá? De outros tipos de texto. Mas ele no texto regulador ele vem como uma forma da gente fazer determinada coisa. Lá na Carta da Terra para Criança vocês vão ver que tinha várias frases que estavam no imperativo, o verbo no imperativo, que ele é uma forma de indicar que a gente deveria tomar aquela atitude, que a gente deveria seguir aquele caminho. Então faça isso, coopere com o meio ambiente, não vai aparecer o sujeito na frente, você vai deduzir que o sujeito é você. Coopere com o meio ambiente. Quem vai cooperar? Você. Tá? Então, são características dos textos reguladores, o verbo no imperativo. Por último, eu tenho aqui uma sugestão de atividades para vocês. Para fixação desse conteúdo, essas atividades elas estão no caderno de atividades de língua portuguesa, na parte de produção de texto. Tem algumas questões que podem estar lá em dupla ou em grupo. Não dá para fazer grupo e dupla agora, tá? Vocês vão fazer ou pelo WhatsApp com os colegas, dá para fazer, ou com os familiares. Chama a mãe, chama o pai, o irmão, o tio, alguém que possa, tenha um tempinho para vocês, chama e fala, olha, me ajuda a ler esse aqui, me ajuda a ver se você consegue pensar igual eu tô pensando.
né? Então, são as propostas 1, 5. A proposta 1 é exercício de 1 a 10, menos o exercício 8, não precisa fazer o 8, tá? Tá lá da páginas 2 a 6. Já a proposta 5, são os exercícios de 1 a 12, ela está lá das páginas 16 até a página 20. Façam essas duas propostas. Eu vou mandar por e-mail depois para vocês, ou pelo Positivo On, eu vou dar uma olhada. Sugestões de respostas, porque a gente sabe que a gente não tem que copiar a resposta de ninguém, né? A gente tem que criar a nossa resposta. Eu vou mandar depois sugestões para vocês verem se bate com o que vocês colocaram ou não, tá? E a gente conversa melhor sobre isso depois, tá bom? Adorei matar a saudade de vocês. Fiquem com Deus, a gente vai se falando. Beijo.